Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos estudar mais conteúdos que nos influenciam a chegar a uma afinação, a uma respectibilidade, a um respeito à informação que precisa ser criada a partir de uma redimensionação das coisas que desencadeiam na realidade e se encaminham a partir de um processo de transcrição de sinalizações. A gente pode chamar isso de ordem alfabética, ordem gramatical, para gerar fixação para aqueles que leem, né, de uma forma segura, uma fixação segura, uma interpretação garantida. E para isso a gente está colhendo informações para aprender a celebrar essa atividade cerebral que desencadeia a atividade entre nós, né? Então é muito importante a gente aprender sobre todas essas técnicas, tudo que nos é possível para melhorar esse esse lado, né? Então vamos lá, vamos começar nosso estudo. Hum. Bom, hoje a gente vai ver, vai lidar com algumas técnicas de relacionamento coesivo, né? Onde a utilização dos conectivos garantem para nós uma coesão entre uma oração e outra, né? E até mesmo um parágrafo e outro. Isso, isso traz uma qualidade de fixação, né? De conexão. Até por isso se chamam conectivos. Então, os conectivos utilizados em construção textuais são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Então vamos anotar isso aqui, ó. Frases, períodos, orações, parágrafos. Olha, se você não come mosca na sua vida, se você não vive nos alçapões dos outros, você com certeza aprecia em si a habilidade das portas que se abrem
para os sentidos. E quando você aprecia isso, você consegue detectar os perigos. Só que quando você detecta esses perigos, sentindo eles sendo expressados para você em basicamente uma escala, né? Você gera uma escala e nessa escala você tem de 0, por exemplo, a 100 sentimento de alguma coisa. E aí a gente geralmente gerencia os sentidos a partir de uma porcentagem. Então vamos dizer que aqui é o quanto a porta está aberta, né? Só que olha só, você pode abrir o máximo ela ou o mínimo, né? A porta está abrindo 100%, né? Ou 50%, tá vendo? E isso diz a oração, né? Isso diz a oração o quê? Uma atividade. Uma atividade sentida. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente tem essas proporções, quando a gente fala uma coisa, ela proporciona uma sensibilidade que precisa de uma composição harmônica. Eu digo composição harmônica no sentido de escala, eu digo no sentido de progressão. Assim como o carro ele passa da primeira marcha para a segunda e assim ganha sucessivamente velocidade, o texto, a textura do complexo de informação, ela também é assim. Tudo bem? Você ganha informação a partir dos impulsos que você dirige. E sabe qual que é a porta? A porta cerebral é os olhos, né? Você lê com os olhos e os olhos eles tremem. E o tremer dos olhos gera uma atividade. E essa atividade ela envia sinapses. Ela constrói sinapses. Ela gerencia sinapses e ela configura. Não, gerencia tá bom, né? Ela constrói e gerencia sinapses, fazendo assim, com essa relação, uma manutenção. Só que a manutenção, ela tem qualidade quando você fala a verdade, porque a oração com base na verdade eterna gera para você a maior segurança possível dentro de sua cadeia de conexão. A gente volta para cá. Agora, você precisa segurar-se em conexão, porque não adianta. Tudo que a gente lê, tudo que a gente fala é elevado ao momento de movimento. Então, o momento de movimento na construção da informação ou a elevação da informação a um quadrado precisa ser perpetuado pela harmonia da qual constrói um elo e cria um movimento
sináptico, um movimento adequado ao leitor dessa informação. E aí ele vai ser presidido, ele vai presidenciar-se dessa mesma, ok? Então agora que a gente já esmiuçou, né, um pouco da importância disso, vamos continuar aqui, ó. Esse papel é desempenhado sobretudo pelas conjunções, palavras invariáveis usadas para ligar os termos e orações em um período. Além disso, alguns advérbios e pronomes também podem exercer essa função. Aqui a gente vê o elemento morfológico que é designado para isso. São as conjunções que trabalham amortecendo a relação, né? Criando um vínculo preciso para isso, né? Um chamamento, eu diria. Uma autoridade. Ou seja, você não vai colocar algo invasivo. Você vai invadir com autoridade. E quem dá autoridade para isso na gramática são as conjunções, os advérbios e os pronomes. Eles têm autoridade para fazer essas uniões. Então, sempre quando a gente tiver palavras invariáveis que unem frases, períodos, parágrafos, a gente vai chamá-las de conjunções ou advérbios ou pronomes, dependendo das circunstâncias. Os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos, uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Assim, se forem mal empregados, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem o texto. Confira a lista de conectivos abaixo. Então vamos para a lista, né? Os conectivos de prioridade e relevância são muito usados no início das frases para apresentar uma ideia. Eles também podem oferecer relevância ao que está sendo apresentado, por exemplo. Primeiramente, devemos atentar ao conceito de pluralidade cultural. Então, a gente tem nesse primeiro tópico os de prioridade, ou seja, relevância. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente quer colocar um contraste positivo para o que vai ser apresentado, né? Ou seja, a gente vai colocar uma seta assim, ó. Observação. Observe, né? Só que isso aqui vai estar escondido pela emoção da palavra que a gente vai colocar a efeito da programação conjuntiva, né? Você vai gerar no conjunto da oração uma coordenada que vai fazer esse efeito, vai efetivar o seu leitor sobre essa relação de prioridade e relevância. Então, quando a gente escreve assim, ó, devemos atentar ao conceito de pluralidade cultural. Ok. Quando a gente coloca antes dessa frase, primeiramente, essa palavra primeiramente quer dizer que
a primeira coisa que você tem que colocar na mente é o conceito de pluralidade cultural, a atenção para o conceito. Então, primeiro você tem que entender o que é o conceito para entender o argumento que ele vai trazer, né? Então, aqui, ó, alguns argumentos que são para dar essa visualização, esse efeito no texto. A gente tem o em primeiro lugar. Em primeiro lugar, vírgula, né? Antes de mais nada, antes de mais nada, é, antes de tudo, olha que legal. Antes de tudo, tudo o que, né? Tudo no sentido de chamar atenção, né? Antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente, principalmente, primordialmente, sobretudo, e precipuamente. Nossa, essa aqui é o ouro. Precipuamente. Essa aqui é precipuamente. É um advérbio que significa principalmente, essencialmente ou até de modo principal. Praecipus significa principal. Deriva da palavra praecipus. Nó, que doido, né? Precipuamente. Aí, ó. Eu eu desafio você a conseguir criar uma redação utilizando isso e ler essa redação para um colega. Precipuamente. Vou até deixar isso aqui. Que eu vou depois vou fazer uma redação utilizando essa palavra. Então tá aí, ó. Essa é a primeira. É a primeira. É o primeiro ingrediente que a gente pode colocar na nossa lista de conjunções para integrar nossa, nossas habilidades, nossos treinos com a produção textual. O segundo vai ser os conectivos de continuidade e tempo. Então vamos ver aqui, ó. Continuidade e tempo, certo? Ah, não, é outra coisa. Continuidade.
tempo. Não tem essa questão de continuidade, não. Continuidade. Os conectivos de continuidade e tempo situam o leitor na sucessão dos acontecimentos ou das ideias. Por esse motivo, são muito explorados em textos narrativos. Por exemplo, logo após sair da aula, Bianca teve um encontro com Arthur. Ou seja, você está acompanhando o passar do tempo porque você tem esse logo após aqui, que indica que o tempo passou e se encontra no tempo em que a aula acaba de acabar, né? Basicamente. Então, se a aula acaba às 5 horas, né? A gente está entre 5 horas e alguma coisa. 5 horas até 5 e meia, por exemplo. Né? A gente pensa assim. Então a gente vai. Sucessão dos acontecimentos. Vamos ver aqui quais são eles. Então, afim, logo depois, imediatamente, logo após. Vamos anotar. Então, enfim, logo. Logo depois. Imediatamente, logo após. A princípio. No momento em que. Onde que tem mais? No momento em que. Pouco antes, pouco depois. Pouco depois. Anteriormente, posteriormente. Em seguida, afinal, por fim. Cadê afinal? Por fim. Finalmente. Agora, atualmente. Atualmente. Hoje, frequentemente, constantemente.
frequentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, ah, a gente tá rico, hein? Eventualmente, por vezes, ocasionalmente, ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, raramente, não raro. Ao mesmo tempo, simultaneamente, simultaneamente. Nesse interim, nesse meio tempo, nesse interim, um, interim, nesse meio tempo, nesse ato, essa aqui é boa, né? Nesse ato. Enquanto, quando, antes que, enquanto, quando, antes que, antes que, depois que, logo que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, todas as vezes que, cada vez, opa, desde que não tem acento, não. Cadê? Hum, desde que, todas as vezes que, cada vez que apenas, cada vez. Bem, essa é boa. Apenas, já, mal, nem bem. Ó, nem bem eu não sei o que significa, não. Nem bem. Deixa eu ver aqui se tem.
é uma expressão idiomática da língua portuguesa que significa mal. Assim que, logo que, ou no momento em que. E é usado para indicar uma ação realizada muito brevemente, após outra que simultaneamente. Nem bem cheguei em casa e o telefone tocou. Então, é usado para indicar uma ação. Tipo, você poderia trocar mal cheguei em casa nessa expressão aqui. Nem bem terminou de correr, mal terminou de correr. Eu acho essa colocação mais pura, né? Nem bem cheguei em casa e o telefone tocou. Olha isso. Coisa, coisa mais técnica, né? Mais profunda. Os professores ou as pessoas que preparam o conteúdo desse site são pessoas muito bem à vontade naquilo que estão fazendo. Bom, é, então vamos lá. Vamos marcar aqui quais que a gente pode usar na redação do Enem, porque geralmente é, nós estamos focados no Enem, e no Enem a gente sabe que a redação ela é feita na terceira pessoa. Ahn, e então na hora que você for falar do tempo ou criar uma expressão de continuidade sobre as informações, tem alguns conectivos aqui que não vão acalhar, né? Então vai dar uma ideia de conclusão. Então, enfim, também. Logo, também vai dar uma ideia de conclusão. Ou pode ser associado ao tempo, né? Logo depois, isso aqui você não usa. Imediatamente. é, aí vai caber no contexto, né? Imediatamente depende do que vai corroborar essa palavra, esse conectivo. Logo após, pode ser usado também. Esse que eu vou marcar aqui, ó. Logo após, você pode utilizar também a princípio. A princípio, geralmente no caso aqui, seria um conectivo de prioridade, não? Hum, A princípio, é, no momento em que isso aqui pode ser usado, parece, não, pouco antes ou pouco depois. Isso aqui geralmente não vai ser usado, não, né? Pouco antes ou pouco depois, depende do contexto, né? Anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por fim.
Aqui já vai dar uma ideia de conclusão também. Finalmente, vai dar uma ideia de conclusão no período, né? No tempo. Agora, isso aqui você não pode usar agora. Atualmente, talvez, dependendo do contexto, para anunciar uma informação que está acontecendo no presente momento, você pode utilizar o atualmente, o hoje, né? Só que depende do quanto você quer enfatizar. Frequentemente, isso aqui para a ideia de frequência, né? Algo que acontece frequentemente ou tem acontecido frequentemente por causa de um evento citado ou um acontecimento citado constantemente, né? Isso aqui pode ser também utilizado para representar a ideia de constância de alguma coisa, né? Algo que está acontecendo constante. Às vezes aqui já troca, né? Quer dizer que não é tão frequente, mas acontece, né? Aqui já é uma ideia de mais frequência, mais intensidade. E aqui acontece, mas eventualmente, às vezes, por sua vez, né? Ou seja, isso aqui vai acontecer, acontece no tempo, só que como se fosse marcado, né? Ou muito, muito pouco. Então percebe aqui, ó, que todos esses conectivos aqui, ó, eles estão escalonados, né? Você tem um que acontece assim, você tem um que acontece assim e um que acontece assim, ó. Ou seja, esse aqui é o frequentemente, constantemente. Esse daqui é o que acontece às vezes, eventualmente. E esse aqui é o que acontece por vezes, ocasionalmente. Né? Viu como muda a questão de escala? Isso aqui é coerência. Se você está falando uma coisa que acontece, que repete muito e você usa ocasionalmente, você não está dando a devida atenção para o anúncio da informação. Então você não está gerando o traço coerente, coesivo. E aí a gente tem uma que diz assim sempre, né? Sempre, ou seja, não tem, por exemplo, o sol sempre nasce. Ah, ocasionalmente o sol. Não, ocasionalmente você pode, para falar do sol que nasce, utilizando ocasionalmente, você tem que dizer um complemento que crie um valor verdadeiro para o ocasionalmente. Ocasionalmente o sol nasce em um horário diferente, mas sempre o sol nasce. Raramente também, não raro ao mesmo tempo, simultaneamente. Percebe que aqui a gente está aplicando essa via de assinalar o tempo, a continuidade do complemento ou da informação transduzida pelo verbo em substantivado pela referência desse conectivo, né? Então aqui esse é como se fosse
o relógio que atravessa a coerência da aplicação da substantivação do verbo ou do complemento, né? Criando assim uma relação de presença climática no anúncio, né? Ou seja, quase que emerge daí uma necessidade de relação para influenciar o tempo, colocando ele como habilitando o tempo como uma ordenada que se importa, né? Por exemplo, quando eu falo eventualmente, todas as vezes que nós viemos no hospital, precisamos esperar para ser atendido. Ou seja, eu estou enfatizando que sempre quando chega-se no hospital, você não tem um atendimento na hora que chega, como em outros locais, né? O hospital ele é um local que está sempre não dando conta. Eu estou expressando a ideia de que o hospital ele não dá conta, ele não consegue atender a demanda, ele está sempre cheio, tem sempre alguém sendo atendido na sua frente, ou você tem sempre que esperar para ser atendido. Então eu já estou colocando uma informação com relevância no tempo. Só que eu nem falei de tempo, né? Eu falei de espera, eu falei que de todas as vezes que que isso aqui? Name. Pera aí. Nesse inteirinho. Nossa. A palavra que é nesse. Nesse. Aí, tá vendo por quê, ó? Nesse. Aí. Nesse meio de tempo. A gente vai escrevendo rápido e a gente esguela as letras, os símbolos, né? Nesse hiato, ou seja, o hiato é um intervalo pequeno. Enquanto da ideia de acontecimento simultâneo, né? Quando da ideia de uma espera, uma expectativa, antes que da ideia de uma urgência, né? Antes que, depois que da ideia de um relaxamento, ou de uma marcação, né? Logo que da ideia de logo que da ideia de uma marcação também, de uma espera, de alguma coisa. Sempre que vai dar da ideia de uma oportunidade, de uma frequência, é, uma frequência de atividade, né? De comando, né? De obediência. Sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que. Aqui são coisas que a gente fala geralmente quando a gente vai dar uma ordem ou expressar a ordem que alguém dá ou que até mesmo a própria natureza ordena.
Eu não sei vocês, mas quando a gente vai argumentar soluções para um problema, a gente utiliza muito isso porque a natureza ela ordena, né? A natureza ela dá ordem, né? E aí o que a natureza fala com a gente sem falar? Ela fala com a gente a partir da natureza. A natureza ela fala com a gente a partir das ações que ela provoca em nós reações, né? Então a natureza fala assim que você acordar, né? Você vai ter que perceber, se conectar com a natureza a qual você se organiza para ser e estar em sua frequência. A sua natureza de nome, família e etc. Trabalho. Desde que todas as vezes que, cada vez que, apenas já, são quando a gente quer criar um texto com unidade da informação que a natureza tangencia perante o nosso poder de traduzi-la e mostrar a sua escritura para os outros, né? Colocando-nos do lado da natureza. Então, às vezes, eu produzo um texto que a natureza me pede. Então, a notícia, por exemplo, se você vai escrever uma notícia, você vai escrever um texto que a natureza te pede. A televisão faz muito disso, por isso que ela é muito poderosa, porque ela tenta estar do lado direito ou esquerdo de natureza, né? Eu não sei se você percebe isso, mas os textos eles falam muito de natureza, salvo engano, algumas sintetizações de desejos humanos que partem da realidade possível da inaturalidade das mortes que a gente causa na natureza por prazeres de processar esses outros tipos de variações utilitárias na nossa vida. Por exemplo, os móveis, os carros, os acessórios, os computadores, as máquinas, todas elas são comunicações inaturais. O cientista maluco ele tenta estar ao mesmo tempo ao lado de Deus, utilizando a inaturalidade para escrever ou descrever ou saber ou testar alguma sabedoria a partir do desenvolvimento de uma forma de informar você ou seus órgãos na finitude das contrações dos complexos que elas exercem por tecido celular em contração dessa forma de comunicação, né? Então, é muito bom quando a gente tem desde novinho trabalhado forças para saber disso, porque não é fácil você aceitar que a gente é dirigido pela natureza, que a novela ali que você assiste, que o programa da televisão, ou até mesmo os influencers que você assiste, estão desenvolvendo uma informação por correlação da natureza das quais
eles estão em constante contato. A sabedoria deles é dependente, é virtualizada por uma cognição com base na natureza que vem sendo conduzida pelas suas formas de emitir mensagens, textos ou fazer por assim imagens, dar informações, e todas elas são banhadas de conectivos que a gente chamou aqui nesse estudo de continuidade e tempo de sucessões dos acontecimentos. Então você, na hora de consumi-los, você consegue agora talvez perceber assim, ó, num impulso que lhe sai por dar valor para isso agora, perceber que a informação ela está sendo coesiva, coerente, porque no trilho está sendo nutrido por conectivos, né? Conectivos de tempo ou continuidade. Então eu já estou satisfeito por hoje, por ter conseguido adquirir essas cargas de acessórios para informação. E no próximo vídeo a gente continua esse barato, né? Não precisa de usar tudo de uma vez, porque tem ninguém correndo. Afinal, o mais gostoso e divertido é isso, é esse arrecadamento. Porque se você pensar que a morte ela não leva consigo, né? E o momento de busca de apreciação é o maior momento que a gente pode ter, independente das nossas intenções futuras, né? Porque o futuro ele é incerto, né? Você pode acreditar que vai ser feliz se você trabalhar muito para comprar uma passagem para viajar para um país que você não conhece e arrecadar informações e experiências desse país. Só que em incerteza você tem um jogo de interjeições correlacionadas dentro dessa busca por essa felicidade, e você às vezes nem sabe por que está buscando esse tipo de felicidade futura, trabalhando incessantemente no presente e às vezes não sendo convalescente no trabalho que poderia estar dando com mais calma, porque se desespera esperando felicidade no futuro da possibilidade de trabalhar muito no presente momento e conseguir folga ou férias ou até mesmo condições financeiras de bancar essa experiência, né? Então acontece que a gente tem virtudes futuras, né? Tem sonhos futuros que destroem, que vão se destruindo no presente, e ao chegarem no futuro não chegam ao êxtase, a atividade da qual se vinha sonhando. E isso é totalmente errado. Não é honesto. Não era para ser assim.
né? Eu vejo muitos filósofos tentando falar para os seus públicos, né, para os seus pacientes, que tá tudo bem, né? Que quando você consegue aquilo que você desejava, você já não tem a felicidade, porque a felicidade é ir conquistando. Totalmente ridículo, totalmente irônico, errado, ignorante, né? Não tem nada a ver. A felicidade é sim conquistar e manter a conquista. Acontece que o ser humano ele não entende o que é conquistar. Ele não entende o que é conquistar. O cérebro dele tá na virtude da propaganda. Então, o interesse dele nascendo de uma propaganda vai ser servir a propaganda, né? Então, acontece, é isso, que as coisas que a gente quer não devem ser dadas pela propaganda da coisa que, se adquirir, pode fazer um efeito, mas sim do efeito que precisamos pré-cognitivamente para conseguirmos ir além. Porque o além que alguém dita que nós devemos chegar não é o além do qual a gente realmente precisa encontrar. E a gente é preciso, o ser humano é preciso. Não existe ser humano impreciso. O ser humano é ação e reação, é precisão pura. Não existe imprecisão no ser humano. A imprecisão é a instalação de falsas informações que nos enganam perante a ideia de adquirir coisas que a gente, sem essas informações, não daria nenhuma relevância ou atividade para conquista. Então, vai por mim, né? Por exemplo, um músico, o objetivo do músico é tocar e chegar em uma apuração, uma afinação, numa afirmação de desintegrar-se e, paralelamente isso, se conectar-se mais com o instrumento e a sua habilidade de propagar informações sobre as vibrações dessas conversões de energia no seu instrumento, na sua ressonância ali. Em relação a isso, é atingir uma atividade superior, né? Esse é o desejo do músico, né? Qualquer coisa que foge a esse desejo não é um desejo do músico. E aí entra personagens no músico. O músico acaba sendo sobrecarregado de personagens. E aí a gente vai configurando esse átomo musical e fazendo uma massa desconfigurada pelo sucesso, pela pela generologia da música, pela investidura das formas de divulgar essa música, como nomes empregados em todas as partes dessa atividade, desencadeando da música como uma fábrica de de mapa de controle, uma fábrica
de etapas de construção. E as coisas não são assim. O músico, ele sabe e é feliz por não ser assim. Quando você aplica o assim, você desgenera o músico e cria um músico franquistado. Ele está no estado de franquia, uh, de ajustar-se com essas vaidades sociais, o que é um apelo de destruição por expectativa da morte. E a gente expecta a morte porque a gente acredita ter medo dela. Mas a verdadeira pessoa que vive nem sabe o que é a morte. O verdadeiro vivant, a pessoa que realmente vive, ela não tem condição de conhecer a morte, ela não consegue, ela não tem como definir a morte, ela não tem como ter medo da morte. A morte ela não tem chave para entrar nos sentimentos. O ser humano que vive, ele não consegue escutar a morte, ele não consegue enxergar a morte, porque ele é preciso naquilo que ele é vivo. E tem muita gente que critica as pessoas que tentam viver nessa vida, diagnosticando elas, criando camadas de deculpação dessas pessoas, dizendo que elas são nomes, todos nomes trogloditas, eu diria, né? Déficits disso, hiper disso, alto disso. Cara, pessoal que faz isso são pessoas que são pessoas que estão em estresse de provar para alguém que sabe e não que sabe o que realmente é. São pessoas que querem dizer para alguém que sabe. Quem quer dizer para alguém que sabe, não sabe, pois a pessoa que sabe, ela sabe. E todas as pessoas sabem, né? Só que quando você tenta dizer a alguém que sabe, você deixa de saber e passa a saber convicções, massas de manobras, conjuntos de categorização de saber. Então, isso é muito perigoso e está fazendo muito mal para o mundo, né? Diga-se de passagem, essas viaturas de funções de prestígio, predilação, de ser alguém que tem coragem de ofender uma criança dizendo que ela é doente, esses corajosos que conseguem falar com convicção coisas que passam a ter sentido por uma ganância desnecessária, né? Esses sim são violadores, esses sim são pessoas que têm muita, eu diria, essas pessoas elas têm muita como que a gente diz?
muita vingança para cobrar no momento X. Mas a ideia é que vingança, né, que é o termo que eu estou usando para isso, é uma é uma é uma tendência do ser humano de se prender na expectativa de um momento quando ele poderia ter os momentos eternos. Então, quando a pessoa ela quer vingar, ela perde a eternidade e fica e espera ser vivo um momento apenas, o momento da prática da vingança, né? Então, isso é uma coisa muito séria, porém é, são os seres humanos que escolhem na liberdade que elas têm, né? Então, eles só vão conseguir se libertarem se praticarem alguma coisa é, com com, com, com a integração verdadeira, né? Praticar de verdade e não praticar com fins de é, utilizar a prática para coisas que não estão e nem se dizem estar integradas para a prática, né? Assim é a vida. Então, vai por mim. Um músico, né? Assim como um músico que depois de trabalhar a música começa a desatrapalhar essa arte esse músico com vários personagens, o ser humano também. Então, aquele ser humano que era para ser vivo passa a ser um vingador, passa a ser um preocupado, um isso e aquilo. E aí, essas medidas elas são descarregadas eventualmente, né? Só que todo dia o ser humano ele tem um momento de decisão, né? Por causa das suas escolhas, né? E nesse momento de decisão, ele pode nascer como o sol ou ele pode nascer como uma chama. O que que você escolhe? Você escolhe nascer como um sol ou nascer como uma chama? A chama, ela queima. Ela dá a luz, ela queima e ela se estressa com o vento e com a água. E ela dura até quando tiver material para chamar. O sol, diferente disso, ele ninguém sabe e ninguém consegue saber até quando ele vai emitir o seu brilho e vai progressivamente é, fornecer calor, fornecer luz e para tudo aquilo que ah, se encontrar com ele, né? Mas o Sol ele é muito mais do que isso. O Sol ele é preciso para com a Terra.
e para todas as pessoas da Terra se adaptam ao Sol, se curvam ao Sol. Você quer ser uma pessoa que fornece a beleza solar para os seus se curvarem diante de você num gesto de pura harmonia? Ou você quer ser como um fogo que ameaça os seres para o tão? Né? Ser ou não ser, eis as suas escolhas. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!